Amados, nós cometemos aqui um pequeno mistake. Semana passada nós tivemos a campanha Perdendo a Recompensa, mas eu já tinha passado essa campanha que nós vamos estar começando hoje, ignorando a ofensa. Então a próxima a gente continua, que eu já tinha passado essa aí para os pastores. E isso é algo, amado, é uma chave muito forte, muito poderosa, que se nós praticarmos, se nós descobrirmos, não é, o quanto isso pode fazer a diferença na nossa vida, nós vamos ter relacionamentos melhores, mais saudáveis, relacionamentos duradouros, trabalho, não só família, mas trabalho, igreja, não é? Em todas as áreas. E é difícil ignorar a ofensa? É difícil? Mas dói. Hã? Dói? Dói o ego. Então, se está doendo é porque meu ego está muito vivo. Porque se o meu ego estiver morto, não dói. Morto sente dor. Já viu falar mal do morto? Morto. E Jesus, ele diz assim, que se nós não morrermos, nós não podemos ter vida. Não é? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vai colocar, deu certo o slide? Então, olha só, amados. Olha só o que o primeiro versículo, que é o tema da campanha, olha só o que ele diz. Presta atenção, olha. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Por que quando o tolo é ofendido, todo mundo fica sabendo? Hã? Porque ele conta, ele briga, ele... Certa vez um pastor estava com muitos problemas na igreja, e aí outro pastor foi lá e estava vendo ele perdendo muita gente, uma igreja linda, tinha tudo para ter milhares de membros. E ele falando ali de uma pessoa que ele gostava muito e que falou alguma coisa que ele não gostou e criou uma polêmica muito grande na igreja, e a pessoa estava a ponto de sair da igreja e envolveu muitas pessoas. E esse pastor disse o seguinte, olha, quando você come alguma coisa e te faz mal, o que você faz? Vomita, não é? E depois que você vomita, o que acontece? Você melhora, não é? Então, o desabafo é a mesma coisa. Quando você fala quando você sente alguma coisa, quando você vê alguma coisa que te faz mal e você desabafa, você explode ou fala aquilo, ou etc., mesmo que seja ali numa roda de amigos ou na família, o que eu faço com o desabafo? Quando eu sei que alguém desabafou, que é algo que estava fazendo mal para ela e ela desabafou, é como um vômito. O que eu vou fazer com isso? O que você faz com o vômito quando alguém vomita, alguém desabafa, alguém fala alguma coisa que estava fazendo mal para ela? Você mostra para todo mundo e fala, rapaz, olha o que o fulano vomitou, meu irmão. Você aqui parece que tem frango, tem feijão, tem milho, arroz. Dá uma cheirada aqui para você ver. Não é uma coisa assim bem nojenta? O desabafo é a mesma coisa. Se nós tivéssemos essa consciência de que quem nunca desabafou? Quem nunca falou alguma coisa que não devia ter falado? Quem nunca pôs para fora algo que estava te fazendo mal? Uma conversa, e às vezes você até ama a pessoa. Você não falou porque você não ama, porque você falou porque você estava ruim. Mas eu continuo amando, eu continuo gostando da pessoa. Então o que eu faço com o desabafo? Por que todo mundo fica sabendo quando o tolo é ofendido? Quando o sábio é ofendido, todo mundo fica sabendo? Não. Ali está dizendo que não. Qual que é a diferença entre o tolo e o sábio? O que você quer ser? Você quer ser tolo ou você quer ser sábio? Sabe, amado, quantos relacionamentos, quantos casamentos não estão comprometidos, não estão em perigo, não estão complicados, não estão machucados por causa da ofensa? Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente? Outra tradução diz assim, mas quem é sábio
faz de conta que não foi insultado. Outra tradução diz assim: ignora a ofensa. Quando o sábio é ofendido, ele ignora a ofensa. Agora, é fácil ignorar a ofensa? Depende. Se você treinar bastante, vai ficar cada vez mais fácil. Se você não treina, fica difícil. Mas se você treina, fica fácil. Agora, eu não sei se você já leu um livro, A Isca de Satanás. A Isca de Satanás, amados, ele fala muito sobre ofensa. E olha só, o que Jesus disse? Olha, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável, ou seja, aquilo que não tem como evitar, é inevitável que venham escândalos. Em inglês, essa palavra é offense. Olha aqui, ó, Lucas 17:1. It is impossible, but that offense will come. Então a ofensa ela vai vir, é inevitável, não tem como, é impossível que não venha ofensa, é impossível. Essa palavra escândalos é a palavra do grego escandalion, não é? Que quer dizer aquele lugar onde coloca a isca na armadilha. Agora, quais são as duas características de uma armadilha? A armadilha, ela é colocada num lugar bem exposto, bem visível, ou ela é colocada num lugar escondido? Eles camuflam ela para o animal ou para a pessoa não ver. Ela é escondida. A armadilha, ela sempre é escondida. E outra coisa que a armadilha precisa, de uma isca. Escandalion é aquilo que coloca a isca, aquele onde você coloca a isca na armadilha. E quando o animal vai na isca, inevitavelmente, ele é preso. Ele é capturado, ele é algemado. Então Jesus está dizendo assim, olha, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, aumenta-nos a fé. Jesus, ele falava de perdão, e veja bem, os discípulos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Não é para curar enfermo, não é para expulsar demônio, mas é para perdoar. Se o seu irmão vier pedir perdão 7 vezes, perdoa-lhe. E os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Se nós entendermos quão importante é a decisão do perdão, se nós entendêssemos, amado, quão importante é você ignorar a ofensa, a nossa vida ela vai dar um salto de qualidade muito grande. Quantas pessoas não perderam grandes oportunidades de emprego? Quantas pessoas não perderam grandes amizades? Quantas pessoas não perderam grandes oportunidades na vida? Porque não ignoraram uma ofensa. Às vezes é uma ofensa que vem do patrão. Às vezes é uma ofensa do meu cônjuge, da minha esposa, do seu marido. Às vezes é uma ofensa de um parente, ofensa de um irmão, ofensa do pai, da mãe ou do filho. Sabe, se nós dessemos valor a isso, ou atentássemos a isso, por quê? Porque Jesus, amado, uma vez Jesus falou assim, olha, por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Ou seja, por que você vê a ofensa que seu irmão fez contra você e não vê a ofensa que você fez contra outros? Porque quando eu sou ofendido, dói, mas quando eu ofendo, não dói. Sim ou não? Quando a gente ofende os outros,
A não ser que eu tenha o Espírito Santo me constrange, eu digo, uau, aí eu sofro. Mas na maioria das vezes, amado, quando nós ofendemos o outro, a gente diz, não, eu só falei a verdade. Não é? Eu falei como eu falo com todo mundo, é o meu jeito. Não é? Sabe, no começo do meu casamento, eu sofri muito por causa do jeito da Suzana. O jeito dela é um jeito meio português de falar. Não é? Português é muito direto, ele vai, não corta, volta. Brasileiro não. Brasileiro tem aquele jeitinho, às vezes está querendo falar uma coisa e fala outra. Não é? Brasileiro é. E português não. Português ele vai direto. Então, amados, eu preciso entender o quanto isso é importante nos meus relacionamentos, para a minha saúde espiritual, para a minha saúde emocional. Então, Jesus está dizendo ali, olha, toma cuidado, é inevitável que venha ofensa, que venha escândalo, mas ai daquele que vem. Porque melhor é pendurar uma pedra de moinho e for atirado no mar. A pedra de moinho, amado, é uma pedra enorme, com um buraco no meio, dessa grossura. Ela corre num trilho assim, para amassar uva, é uma coisa, né, amassar a azeitona, para fazer azeite. Acautelai-vos, toma cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, vier dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Agora veja bem, a ofensa, mas é um dos sinais do fim. Nós não podemos vacilar, nós não podemos nos enganar de que nós temos muito tempo, porque nós não temos. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Não tem como. Os sinais que têm acontecido, mas do que nós temos vivido, tudo aponta, mas para o fim. E o fim está cada dia mais próximo. Se não vier aí a volta de Jesus, é nós partindo. Porque todo mundo vai experimentar isso um dia. Então, olha só, o que Jesus diz aqui, olha, nesse tempo, aqui ele está falando o tempo do fim, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, de se sentir ofendido. Muitos vão se ofender, vão trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos mestres e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, olha só, Jesus está dizendo que no tempo do fim, muitas pessoas vão ficar ofendidas. Irmão, qual que é o motivo número 1 de pessoas que estão desviadas, ou afastadas da igreja, ou longe da comunhão dos santos? Qual que é o motivo número 1? Ofensa. Pessoas que se escandalizaram, pessoas que foram ofendidas, pessoas que foram machucadas, pessoas que se sentiram esquecidas, ou rejeitadas, ou não valorizadas, ou etc, etc, etc. Uma vez um jovem, ele estava na frente, e o pastor foi orar, e orou por uma pessoa, e orou por outra, e deixou ele. E ele se sentiu muito ofendido. E ele ficou muito ofendido, ele ficou muito triste, e aquilo gerou nele uma mágoa, um ressentimento, e ele ficou alimentando aquilo, e ele entrou em crise, e afastou da igreja. E começou a fazer tudo quanto é coisa errada, e etc, etc. E ele sempre culpava aquela situação para ele ter desviado. E um dia, ele estava num lugar e teve uma oração lá, e alguém levantou, e o profeta falou com ele assim, olha, você lembra aquele dia que o pastor orou pela pessoa da direita, orou pela pessoa da esquerda, e não orou por você e continuou orando? Pois é, aquilo foi um teste que eu fiz com você, porque você é muito orgulhoso, e eu estava querendo tratar algo na sua vida, e você foi reprovado. Você estava vindo tão bem na igreja, você estava me buscando, você estava orando, você estava... E aquilo foi só um teste. E aquele rapaz se arrependeu, pediu perdão, e enxergou quão orgulhoso ele era.
quão soberbo ele era. Quem se ofende mais facilmente? A pessoa que é humilde ou a pessoa que é orgulhosa? E se eu me ofendo com facilidade, a raiz é o orgulho. E orgulho, está dentro de todos nós. E se tem uma coisa que Deus quer, é que eu seja humilde. Se Deus quer algo de mim, é que eu seja humilde. O que Deus espera do homem? Lá em Oséias, se não me engano. O que Deus espera de um homem? Que ele ande humildade diante do seu Deus, que ele pratique a justiça, que ele ame a misericórdia e que ele ande humildemente diante do Senhor. Pratique a justiça. Ah, pastor, eu pratico. Se alguém errar, pastor, eu entro com justiça. Eu gosto de fazer justiça, pastor. Só que a justiça eu tenho que praticar comigo e não com os outros. Com os outros eu tenho que praticar misericórdia. Veja bem, pratique a justiça para mim, ame a misericórdia na vida do meu irmão quando ele erra e que eu ande humildemente diante de Deus. Então, irmãos, agora, veja bem que Jesus falou assim, olha, aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia diz assim, aquele que for humilhado, aquele que se humilhar. Como que eu me humilho? Vencendo o orgulho. Então, amado, não tem como. Se você fizer uma oração assim, Senhor, me ensina a ser humilde, como que você vai aprender a ser humilde? Deus vai pegar uma varinha mágica e fazer assim, plim, aí você vai ficar humilde? É assim? Como que uma pessoa aprende a ser humilde? Sendo humilhada. Sendo humilhada, só tem um jeito de ser humilde, sendo humilhado. E eu me humilhando, eu aceitando e dizendo, olha, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está me ensinando, Deus é que está usando essa pessoa, porque você tem duas escolhas. Ou você diz, Deus está usando essa pessoa, então você diz, o diabo está usando essa pessoa. O diabo está usando ela para me humilhar. A Bíblia diz que o servo do Senhor jamais será humilhado. É o diabo que está usando. Você não vai aprender nada, porque você é vítima. Agora, se você diz assim, Deus está usando essa pessoa para me humilhar, para me ensinar a ser humilde, aí já é outra história. Aí você já não é vítima, aí você é um aprendiz. Então, é a maneira que você vê as coisas. Então, aqui diz que no tempo dos fins, muitos vão escandalizar. Agora, a pessoa escandalizada, a pessoa ofendida, a Bíblia diz que vai trair, vai odiar. Sabe por quê, amado? Quando você ignora a ofensa, ela ganha força ou ela perde força? Ela perde força. Mas quando você guarda a ofensa, quando você fala com um, fala com outro, porque como que a pessoa vai saber que você foi ofendido? Quando o tolo é ofendido, todos ficam sabendo. Por quê? Porque ela vai falar. Porque ela fala o que aconteceu. Olha, eu fui ofendido, aquela pessoa fez isso comigo, ela falou mal de mim, aquela pessoa fez aquilo outro. E quando eu faço isso, eu estou sufocando a ofensa está perdendo força, ou a ofensa está ganhando força? Então, mas a ofensa, ela é só a isca, é só a porta de entrada para a mágoa, para a pessoa ficar magoada. A pessoa começa a trair, ela começa a odiar, ela quer vingança, ela quer se defender, ela quer jogar lama no outro, porque a melhor defesa é o ataque. Inevitavelmente ela vai falar mal do outro, ela vai tentar sujar o outro, ela vai, para se defender, ela acusa o outro. Então ele está dizendo que nos últimos dias, traição, ódio e falsidade, engano. Então, amados, e por último, o amor se esfria. E por multiplicar a iniquidade, por quê? Porque a ofensa traz iniquidade. E a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos. Por isso, amado, é preciso perseverar para que eu seja salvo.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mas eu não posso cair nessa cilada, nessa armadilha. Eu preciso entender. Agora, a ofensa cria muros. Olha só o que diz ali em Provérbios 18, 19. Olha, o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Irmãos, quantas discussões. Eu vi num livro o pastor dizendo que o marido está com a esposa, na família, aí fala assim, pois é, nós fomos lá na casa da irmã Joana, com os amigos, não é? Aí a mulher falou assim, não era da irmã Joana, é da irmã Maria. Falou, não é da tia Joana, tia Maria, tia Joana, tia Maria. Já criou maior confusão. Agora, ninguém que estava ali conhecia nem a Joana nem a Maria. Fazia diferença se era a casa da Maria ou a casa da Joana? E aí, amado, o casal, uma maior confusão por causa disso. Por causa de uma besteira. Então, aí o que acontece? A pessoa estraga o relacionamento. Olha lá, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. As discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Ela impede as pessoas de se comunicar. Ela estraga a amizade. A discussão, amado, que não vai levar a nada. Então, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque a ofensa torna a pessoa inacessível. Por isso é que eu preciso me proteger e não deixar que a ofensa não morder a isca. Por que que quando uma cobra pica alguém, a pessoa diz assim, o fulano foi ofendido por uma cobra, não é assim? Lá em Minas também é assim? Foi ofendido por uma cobra. Por que não fala foi picado? Por que falou ofendido? Porque a ofensa, aliás, a cobra, quando ela lança o veneno entra na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, ela começa a coagular. Ela vem direto para o coração. E ela coagula o sangue. E o sangue dessa pessoa começa a coagular, a pessoa acaba perdendo as funções e morre. Agora, o antídoto, o que é o antídoto? O que é o antídoto? É o veneno de alguém que foi ofendido e criou anticorpos, não é isso? Então, o antídoto é o próprio veneno. Só que é o veneno de alguém que já passou pela ofensa e superou, não morreu. Você entende, amados? Qual que é o antídoto para a ofensa? É alguém que foi ofendido. Alguém que foi cuspido, foi crucificado, foi morto. Mas ele venceu. E lá na cruz ele disse, olha, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Esse é o antídoto, amado, é Jesus. É quando eu olho para a cruz e digo assim, olha, mas falaram mal de mim, mas falaram muito mal do meu Senhor. O antídoto é Jesus Cristo. O antídoto para mim dizer, olha, ele vomitou, deixa esse, vamos jogar isso fora, esquece isso, não vou mostrar isso para ninguém. Para quê, irmãos? Quantos casamentos não estão comprometidos por quê? A filha chega para a mãe e fala, mãe, você não conhece o fulano, mãe. Ah, e ele é assim, 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 assado. Ah, pastor, mas eu desabafei, eu senti tão bem, pastor. É? E a sua mãe ficou bem? A sua mãe ficou com raiva do maridão, sim ou não? Uhum. Aí a mãe fica com raiva do marido, a mãe fica com raiva da nora. A culpa é de quem? Da mãe? A culpa é do marido? De quem que é a culpa? Sabe? Quando o tolo é ofendido, todo mundo fica sabendo. O sábio ignora a ofensa. Quantos problemas não seriam evitados se nós fôssemos mais prudentes? Se a pessoa errou, a pessoa falhou, a pessoa deixou a desejar. Sabe, amados? Quando eu desabafo com alguém, eu estou mal, eu vou desabafar aqui com o fulano, o beltrano, o ciclano. Não é? Vamos supor, a pessoa comeu alguma coisa que fez mal. Aí ela vai lá na manicure.
Ela fala assim, olha, eu comi, me fez mal, estou sentindo assim, assim, assim. E a manicure falou, tem uma receita boa. Né? Vai lá e, né, por exemplo, o bêbado, né, quando o bêbado fala, pai, estou ruim, estou com ressaca, o que o outro bêbado fala? Bebe outra que você sara na hora. Toma outra, que você vai ficar bom. O conselho de bêbado é esse. O conselho da manicure, a pessoa que ela tem uma receita. Então, amado, o problema, quando você está mal, que você comeu alguma coisa ruim, você tem que ir em quem para pedir conselho? No médico. O médico é que vai saber, sim ou não? Estudou para isso e papapá. Agora, quando eu sou ofendido, quando alguma coisa está me fazendo mal, com quem que eu tenho que desabafar? Irmão, se tem uma pessoa que pode resolver, é Deus. O problema é que a gente quer desabafar para o A, para o B e para o C. E a gente envolve pessoas que não tem nada a ver com isso. Uma vez, um jovem, ele trabalhava com uma pessoa e falava assim, rapaz, eu trabalho com um russo, né? Eu ia falar português, mas não posso, não é russo, Manelovski. Trabalho com um cara, para mim, que cara complicado, para esse cara e tal. E todo dia chegava em casa reclamando do cara, mas falava cada coisa do cara e pá. E o roommate dele, que escutava ele, ouvia o desabafo dele, criou um ódio do português, falou, mas que português miserável. Se eu pegasse esse, ficou com raiva, com ódio do cara, sem conhecer o russo. Ficou com ódio do russo. Mano, falou, se eu pego esse russo, eu quebro esse cara mau, cara ruim. Fez uma imagem do cara assim, terrível. Aí um dia ele está no aniversário lá e tal, e apresentaram um russo para ele. E aí ele conversou com o russo, gente boa e tal, papapá, conversou com ele, e o cara começou a ter amizade com o russo, ficou amigo do russo. E aí um dia, ele vai lá no serviço do amigo dele, lá por aí, e o russo está lá. Adivinha? Era o mesmo russo. Chegou lá e falou, ô, russo, meu amigo. Aí o cara olhou e falou, não acredito que esse traidor é amigo desse cara ruim. O cara conheceu e viu que não era nada daquilo. Já aconteceu isso com você? Você fazer uma imagem de uma pessoa e depois você conhece ela, você fala, uau, não é nada daquilo que me falaram. Não é nada daquilo que eu imaginava. Sabe, amados, eu preciso entender que a ofensa, ela afasta as pessoas. A mágoa, o problema da ofensa, mas é que se eu não ignoro ela, eu vou alimentar ela. Inevitavelmente essa ofensa vai virar mágoa. E depois da mágoa ela vira ódio. E o terceiro estágio da ferida, você sabe qual é? Ah, pastor, eu perdoei, só que eu não quero ver. Não converso, não tem raiva não, pastor. Quando você ignora uma pessoa, é o último estágio da ferida. É depois, primeiro você tem desejo de vingança, depois você tem ódio, depois vem mágoa, e depois vem que você ignora a pessoa. E aí você diz, eu perdoei, mas também não quero ver, não converso, se precisar de mim não conta comigo, eu não ajudo, mas eu não tenho raiva não. Esse é o último estágio da ferida. E aí, amado, que entra o auto-engano. A pessoa começa a enganar ela mesma, achando que está tudo bem, só que não está nada bem. Sabe? Um dia Deus falou comigo. Falou assim, você pode dar o que você não tem? E eu falei, como assim? Ele falou, você pode dar $100 mil para fulano? Eu falei, não. Eu não sabia, achava que isso era coisa da minha cabeça. Depois veio outra pergunta, eu entendi que era Deus. Como é que foi a infância do seu pai? Aí eu vi que tinha mágoa do meu pai. Porque eu achava que meu pai me devia, que ele não tinha sido um bom pai. E eu achava que isso não era mágoa. Não, isso aqui é só que ele não foi um bom pai, mas eu converso com ele, eu tenho comunhão com ele, está tudo bem entre nós. Naquele dia eu entendi que eu tinha mágoa. Sabe, se você acha que alguém te deve, o nome disso é mágoa. Uma dívida que alguém tem, não, essa pessoa me deve respeito, essa pessoa me deve isso, me deve aquilo outro. Você pode dar o nome que você quiser. Se você acha que alguém te deve, é mágoa. E mágoa, mas Deus não pode abençoar alguém que tem mágoa. Olha lá, tem 2 tipos de ofensa. Os que foram ofendidos de verdade
e os que pensam que foram ofendidos. Olha só, amado, isso aqui, amado, pensa num negócio antigo. A mágoa, a ofensa, aliás. Pensa numa coisa que começou lá atrás, olha só. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Veja bem, amados, que ali dá a entender que foi Caim quem teve a iniciativa de fazer uma oferta para Deus. Deu a entender que Caim era mais crente que Abel, porque Caim teve iniciativa. Não fala assim, passado algum tempo, Abel trouxe uma oferta para Deus. Não, fala que Caim fez primeiro. Pelo menos é o que dá para entender ali, a gente não sabe. Mas dá para entender ali que Caim foi quem teve a iniciativa. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Então, amado, antes de trazer a sua oferta, Deus aceita você, depois aceita a sua oferta. Por isso que a Bíblia diz, olha, se você tiver mágoa do seu irmão, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e conserta com ele. Depois, traz a sua oferta. Você vê o tanto que isso é importante. Deus aceita Abel e depois aceita a oferta de Abel. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Olha só, amados, Deus, entenda uma coisa. Você pode fazer um discurso de 7 dias seguidos, falando na cabeça de alguém. Você não vai convencer essa pessoa. Discurso, falatório, sermão, não convence ninguém. O que convence são perguntas. Pergunta convence. Porque a pergunta a pessoa vai pensar e vai responder a pergunta. Olha só o que Deus faz para Caim. Deus faz pergunta. Por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Então foi pergunta que Deus fez. Aí Deus dá uma sentença, olha, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então você tem que dominar o seu desejo, você tem que dominar o seu eu, o seu ego. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Mesmo depois de Deus ter chamado a atenção de Caim, mesmo depois de Deus ter dito para Caim, Caim, cuidado, o seu semblante descaiu, o seu rosto está transtornado, você está triste, Caim, o que está acontecendo? Irmão, imagina se Caim chegasse para Deus e falou, Deus, eu estou triste porque o Senhor não aceitou minha oferta, aceitou a oferta do Abel. Estou triste. A história não tinha sido diferente? Então, amado, o que aconteceu com Caim? A ofensa de Caim era verdadeira? Abel fez aquilo, foi para prejudicar Caim, foi para machucar Caim, foi para humilhar Caim, foi isso? Não. Ali diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Então, pelo que dá a entender, amado, Abel tinha um coração bom. Abel tinha um coração sincero. Agora, Caim se sentiu ofendido. Outro exemplo, amado, foi Saul. Saul volta da guerra com Davi, o exército teve uma grande vitória, e eles voltam felizes, comemorando, e as meninas ali cantando e falando, olha, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aquilo para Saul foi uma ofensa terrível. Saul se sentiu ofendido, e Saul disse assim, olha, o que mais falta dar para Davi, senão o trono? Agora só falta ele dar o trono para Davi. E a Bíblia diz, amado, que o Espírito de Deus saiu de Saul, e um demônio entrou. Olha só o que a ofensa causa. A ofensa abre portas para demônios. A ofensa abre portas para demônios. Pastor, mas eu sou crente. Saul também era. Pastor, mas eu tenho o Espírito de Deus. Saul também tinha. Só que o Espírito de Deus não pode habitar onde tem pecado, onde tem ofensa,
onde tem mágoa, onde tem orgulho. A Bíblia diz que Deus atrapalha o orgulhoso, Deus atrapalha o soberbo. Então, amado, aqui fala de uma ofensa verdadeira ou de uma ofensa que não foi verdadeira. Ele pensou que foi ofendido. E o ofendido, amado, é geralmente isso. O que passou na cabeça de Caim? Será que Caim não pensou assim, Abel fez isso só para me ofender. Abel fez isso só para me humilhar. Não é isso? Abel fez isso só para me ficar mal com Deus. Por que ele não ofereceu verdura também? Já que ele quis me imitar, por que ele não ofereceu também cebola, repolho, alho, igual eu fiz? Você entende? Irmãos, entenda uma coisa. Para você ignorar uma ofensa, você precisa entender que não é pessoal. Quando você leva para o pessoal, tá? Aí você se sente ofendido. Mas quando você diz, não, essa pessoa é grossa com todo mundo, é o jeito dela. Entendeu? É o jeito dela. Amados, esse entendimento salvou meu casamento. É o jeito da Suzana. Eu falo para ela, falo, meu amor, você não precisa falar de jeito. Tá bom, não vou brigar. Eu prefiro ser feliz. Então, quando você aceita o jeito do outro, quando você aceita a pessoa do jeito que ela é, você sofre menos. Olha, quando Deus falou comigo assim, como é que foi a infância do seu pai? Eu vi que a infância do meu pai foi muito ruim. Então eu estava cobrando do meu pai o que ele não tinha para me dar. E nós cobramos das pessoas, querendo ou não, nós temos expectativas com as pessoas. E a pessoa só dá o que ela tem. Então vamos supor, um rapaz que cresce, ele não vê o pai abraçar a mãe, não vê o pai fazer declaração de amor para a mãe, não vê o pai beijar a mãe, não vê o pai. Como é que ele vai tratar a esposa dele? Com quem que ele aprendeu? Com quem? Com o pai dele. E a menina que ela vê, a mãe não gosta de limpar a casa, não varre casa, não lava vasilha, a mãe só anda desleixada, etc. E aí como é que ela vai ser? Eu estou falando, amado, natural, porque quem tem o Espírito Santo tem que ser diferente. Quem tem o Espírito de Deus tem que aprender. Ou então não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus me transforma, me torna sensível. Falou, opa, eu preciso mudar isso aqui, ó. Não é falar, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Essa síndrome de Gabriela está repreendido. Esse espírito, né? Entendeu? Então, o que acontece? Aquilo que eu recebo, menos a minha expectativa, vai ser igual a minha satisfação. Se eu recebo 5, mas a minha expectativa é 7, 5 menos 7, menos 2. Eu vou ser infeliz, minha vida, meu casamento vai ser terrível, as minhas relações, minhas amizades, meus filhos, vai ser complicado, porque eu estou com expectativa muito alta. Agora, se eu recebo 5, mas a minha expectativa é 3, 5 menos 3, 2 positivo, então vou ser feliz. Agora, eu posso mudar o que a pessoa me dá? Ah, pastor, vou cobrar, até ele me dar mais. Você vai estragar seu relacionamento. É muito mais inteligente baixar a sua expectativa. Eu estou cobrando muito, eu estou esperando muito dele. Como é que foi a infância dela? Como é que a mãe dela, o que ela aprendeu com a mãe? Como é que foi a infância dela? E aí, amado, eu vou começar a ter misericórdia dessa pessoa. Quando eu começo a entender como ela era, como é a infância, o passado dela. O que é que Deus espera do homem? Que ele pratique justiça, que ele ame a misericórdia e que ele ande humildemente diante do seu Deus. Pratique a justiça. Eu tenho que cobrar, não é dos outros, eu tenho que cobrar de mim, porque a justiça cobra. A justiça cobra. Então tem que cobrar de mim. Eu tenho que ser mais crente do que minha esposa. Eu tenho que ser mais crente do que meu marido. Eu tenho que ser mais crente do que meus filhos. Eu preciso ser mais crente. Justiça comigo. Com o outro eu vou ter misericórdia.
fogo, a infância dela foi terrível, a infância da mãe dela era uma pessoa toda complicada e tal, eu estou cobrando muito, então eu vou baixar minha expectativa. E aí eu vou consertar meu relacionamento, eu vou consertar meu casamento, eu vou consertar aqui as minhas relações. Então, amado, isso é muito sério. Tem muita gente que não foi ofendida e acha que foi. Não, pastor, ele fez isso só para... Eu tive uma experiência, amados. Eu já contei, eu vou contar porque acho que ela não vai ficar braba comigo, não. Tomara que ela não esteja vendo ali na internet, né? Mas tem uns irmãozinhos que mandam o vídeo e falam, o pastor falou de você. Irmãos, há alguns anos, eu fiz uma festa de aniversário para a Suzana. Um negócio bem camuflado que ela não percebeu, difícil. Que eu sempre entrego ouro. E aí nós fizemos lá em Medford, na nossa igreja. E estava o pai dela, a mãe dela. Foi um negócio muito bem elaborado. Encheu a igreja ali, tem umas 200 pessoas lá na quadra. E eu falei, meu amor, vamos sair e tal, né? Comprar um negócio ali. E aí, então vamos. Falei, vou passar na igreja só para me pegar um negócio que eu esqueci. Imagina, amado, quando ela chegou. Eu naquela expectativa, falando, ela vai ficar tão feliz, ela vai pular em mim, vai dar beijo, ela vai ficar tão alegre. Ei, irmão, quando ela chegou, pensa no mulher que ficou braba. Meu Deus. A hora que ela viu, ela virou e falou, como é que você faz isso comigo? Eu falei, o que eu fiz? Olha o jeito que eu tô. Eu estou sem maquiagem, eu estou sem... Irmão, ela me descascou, mas brigou comigo. E ela ficou tão ofendida, mas tão ofendida, que deu o que fazer para ela entrar na festa. Deu o que fazer. Ela falou, por que você não falou que nós íamos num restaurante? Eu tinha me arrumado, aí eu ia. Eu falei, eu sou homem. Homem não preocupa com isso, né? Quer dizer, foi insensibilidade minha, mas eu fiz para ofender ela? Não. Mas ela ficou ofendida? Muito, muito. Você entende como funciona a coisa? Que às vezes você faz uma surpresa, às vezes você faz uma coisa achando na maior das boas intenções. Você entende como é que funciona a ofensa? Que às vezes você faz na maior da boa intenção, fala alguma coisa... E, de repente, o tiro sai pela culatra, o negócio fica pior do que estava, o negócio... Sabe, aqui, amado, é um exemplo disso. Agora, veja bem, a probabilidade maior de ser ofendido pelas pessoas mais próximas. São as pessoas mais próximas que mais os ofendem. Olha só, Salmo 55, 12, 14. Davi aqui está falando, depois que ele foi traído por Absalão, e ele fala de Aitofel, que era um conselheiro, era um amigo íntimo de Davi. E ele desabafa aqui dizendo assim, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Era crente ou não era? Era. Era amigo de Davi? Era. Sabe, amado, que as pessoas mais próximas são as que têm mais probabilidade de nos ofender. Porque conhece segredos que nós partilhamos. Porque conhece coisas que nós abrimos o nosso coração. E se eu não me guardar, se eu não me resguardar, se eu não aprender a ignorar a ofensa, eu vou viver com meu coração azedo. Sabe por que tem muitos casamentos que não tem alegria, não tem paz, não tem prazer, não tem satisfação? Porque não ignora a ofensa. Porque deixa a ofensa entrar, e alimenta a ofensa, alimenta a mágoa, e a pessoa vai ficando doente emocionalmente. E a vida dessa pessoa não rompe mais. A vida financeira não rompe, a saúde é comprometida, tem muitas doenças que a causa é emocional. A ciência prova isso. Muitos tipos de câncer que é por causa de mágoa. Vê as probabilidades.
Quando uma mulher separa, às vezes é traída, é trocada por outro, daqui um tempo a pessoa tem algum problema de câncer. Eu já vi centenas de casos. Que a mulher fica amargurada, ela fica ofendida, ela fica alimentando aquilo. Daqui a pouco, uma porta se abre por causa da ofensa. Então, mas eu preciso tomar cuidado com as pessoas que estão mais próximas. A pessoa me ofendeu, mas ela te ama? Ama. Você não erra? É. Por que você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave que tem no teu? Você também ofende. Você também fala mal, você também desabafa. Você também erra. Sabe, amados? É muito fácil julgar as pessoas. É muito fácil dizer, mas ele me abandonou, ele fez isso, ela fez aquilo, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Mas você sabe o contexto que ele estava vivendo. Eu cresci com a rejeição muito grande, sentindo rejeitado e fez muito mal para mim. Por causa de uma coisa que a minha mãe falou, quando eu era pequeno. O seu pai só casou comigo porque achou que eu não podia ter filho. E eu interpretei aquilo do meu jeito. Meu pai não queria que eu tivesse nascido. Mas a verdade não é nada disso. A verdade é que meu pai tinha epilepsia e ele tinha pavor de ter um filho com epilepsia. Então, para ele, ele falou, se eu tiver um filho com epilepsia, para mim vai ser. Então, eu não queria ter filho. Com medo do filho ter epilepsia. Agora, ele não gostava de mim, ele não queria que eu tivesse nascido, ele me rejeitava. Só na minha cabeça que isso aconteceu. E quanto isso fez mal para mim. Quanto isso fez mal para mim. Sabe? Nós interpretamos, às vezes, circunstâncias, situações, do nosso jeito, com as lentes que nós temos. E nós alimentamos a ofensa, ou recebemos a ofensa, que não foi ofensa na verdade. Alimentamos aquilo, e aquilo compromete a minha vida. Quantas dores não seriam evitadas? Até hoje eu luto contra isso. Se eu fosse uma pessoa que tivesse aceitação, dizer, não, meu pai sempre me amou, minha mãe sempre me amou, do jeito dele. Do jeito dele ele me amou, do jeito dela ela me amou, e o que ela fez foi por amor e tal, do que crescer falando, meu pai e minha mãe nunca me amou, eu fui rejeitado, e alimentando aquilo, vivendo aquilo, e ruminando aquilo dia e noite. Sabe, amados, eu preciso tomar cuidado. A ofensa é uma armadilha. Quando não ignoramos a ofensa, olha só, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, José foi ofendido, mas José ignorou a ofensa. José foi ofendido de verdade. Os irmãos venderam ele, os irmãos traíram, queriam matar José, e José foi ofendido de verdade. Mas José, ele preferiu no seu coração. Quando ele faz a declaração, olha, vocês intentaram mal contra mim, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Deus me mandou na frente de vocês para preservar a vida de vocês. Então não foi vocês. Você vê um coração curado. Você vê uma pessoa que não tem mágoa, que não guardou ofensa. Uma pessoa que não alimentou aqui durante anos e anos e anos. Um dia eu ainda me vingo dos meus irmãos, um dia eles vão ver, um dia eu ainda vou ter a oportunidade de pegar eles. Não! José foi ofendido de verdade. Jesus foi ofendido de verdade. O próprio Pilatos falou assim, olha, eu não vejo pecado nesse homem, eu não vejo mal nele. Ele não fez nada de errado. O próprio Pilatos falou isso. Mas mesmo assim, ele foi crucificado, morreu, e lá na cruz ele falou assim, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem, estão cegos. Sabe, amado, muitas das pessoas que nos ofendem, elas estão machucadas. A pessoa machucada
machuca outros. A pessoa que foi abusada na infância, ela tem uma probabilidade muito grande de ser um abusador. A pessoa abusada sexualmente, ela vai abusar de outros ali, ó. Quase a maioria. A pessoa que foi ofendida, ela vai ofender outros. A pessoa que foi machucada, ela vai machucar outros. Inconscientemente, não é porque a pessoa é ruim, não. Ah, pastor, a pessoa é ruim, a pessoa é mau. Não, não. Às vezes é inconsciente. Ela machuca, ela fere. Então, amados, eu queria desafiar você hoje a responder para você mesmo. Qual a facilidade que eu tenho para ignorar a ofensa? Sabe, eu sei que há muitas pessoas aqui que a vida não rompe por causa de ofensa, por causa de mágoa. Eu acredito que Deus te trouxe aqui hoje com um propósito. O maior desejo de Deus é curar o seu coração, é curar as suas emoções, curar a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você respondesse para você mesmo. Qual o grau de ofensa? Ou quão facilmente eu sou ofendido? Eu sou uma pessoa que ignora a ofensa, ou a mínima ofensa, todo mundo fica sabendo. Quando as coisas dão errado, quando não acontece como eu queria, quando eu não sou tratado como eu esperava, quando as coisas fogem do meu controle, todo mundo fica sabendo, ou eu me controlo, eu consigo me conter, eu ignoro, eu toco a minha vida, eu continuo fazendo da mesma maneira. Eu queria desafiar você hoje. Você que tem esse problema com ofensa. Queria que você fosse bem sincero. Porque Deus quer sarar algo na sua vida hoje. Eu queria que você viesse aqui à frente. Porque eu quero orar por você. Não importa que grau, ninguém está aqui para te julgar, para te acusar. Mas eu não posso ser curado se eu não reconhecer que eu estou doente. Eu não posso ser sarado se eu não reconhecer que há algo mal em mim. Sai do seu lugar agora, eu quero fazer uma oração por você. Você que alimenta a ofensa. Quem sabe essa ofensa se transforma em mágoa. E você sabe que isso tem feito mal para você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Sai do seu lugar agora. Não importa o que foi feito, se foi grave, se foi grande, se foi terrível. Não interessa. A palavra diz que se eu não perdoar as minhas ofensas, Deus também não pode me perdoar. E se Deus não pode me perdoar, Ele não pode me abençoar. Uma das condições para sermos abençoados é sermos perdoados.